Mobilização da oposição ao governo de Jair Bolsonaro acredita que uma multidão vai às ruas neste sábado pedir o impeachment do presidente. Os movimentos políticos nesse momento podem influenciar as eleições do ano que vem? Para analisarmos esses e outros temas importantes, vamos conversar a partir de agora aqui no Jornal da Manhã com o deputado Vitor Hugo, que é o líder do PSL na Câmara. Está conosco aqui. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Qual a expectativa do senhor, deputado, para essa mobilização que está sendo prometida para hoje por opositores do presidente Jair Bolsonaro? Será que pode ser algo do tamanho que foi a última mobilização feita a favor do presidente Jair Bolsonaro, que foi no sábado passado, naquela motociata que tivemos aqui em São Paulo, deputado? Seria algo na mesma proporção ou não? O que o senhor espera? Vitor, eu tenho certeza absoluta que não vai ser na mesma proporção. Está muito claro que o Brasil já percebeu que nós não podemos retroceder naquilo que nós conquistamos com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Se nós olharmos para tudo aquilo que foi combatido na época do Lula, da Dilma, onde eles investiam bilhões e bilhões de reais em estatais, aliás, em estatais estrangeiras, em projetos estrangeiros, de ditaduras socialistas, onde montaram esquemas de corrupção bilionários aqui no Brasil, para compra de votos e também para financiamento de campanha. E eu tenho certeza que a capacidade de mobilização deles, de convencimento, fora aqueles fanáticos de esquerda, que certamente irão às ruas, mas eu não acredito que sejam tantos assim, eu não acho que vai ter uma grande força e certamente não vai ser com a mesma espontaneidade e a mesma proporção do que foi, por exemplo, a manifestação aí em São Paulo, a motociata, e que está se repetindo em todo o Brasil. Você viu ontem o presidente lá em Marabá, de surpresa foi recebido aí por uma motociata gigante, e isso demonstra todo o apoio que o povo brasileiro tem dado para o nosso presidente. Então, eu acho que a expectativa é muito pequena. A crítica que eu faço desde já, Vitor, é que a esquerda tem que tomar uma decisão. Porque durante meses aí, até desde o início lá da pandemia ano passado, eu via lá na Câmara dos Deputados os líderes de esquerda, os deputados de esquerda criticando a direita por ir às ruas para manifestar o nosso apoio ao presidente, apoio a pautas importantes como o voto impresso auditável, o apoio às reformas. E agora a esquerda, mesmo tendo criticado durante tanto tempo, nos criticado, agora decide também ir às ruas. Então, eles precisam, na verdade, se definir se é errado ir às ruas. Então, eles estão errados agora, estão agindo de maneira incoerente, ou se era certo ir às ruas, nós estávamos certos desde o princípio. Oi, deputado, bom dia. Sobre uma das últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro, está como certo quase, que ele vai se filiar aí ao Patriotas. O senhor e outros parlamentares do PSL devem seguir o mesmo caminho? Bom dia novamente, Kalina. Bom, realmente, para mim, pelo menos, e imagino que para, pelo menos, a maior parte dos deputados do PSL, hoje, no PSL, nós seguiremos aí o presidente para o partido que ele definir. Hoje, me parece, do nosso sentimento e do que nós temos visto e conversado aí com o Flávio, particularmente, e da reunião também que nós tivemos aí com o presidente ao longo da semana, que o Patriotas pode ser uma possibilidade e tem se firmado cada vez mais. E se for realmente Patriotas, eu irei com certeza e uma parte do PSL também. Agora, deputado, voltando a falar sobre as manifestações de hoje, a Folha de São Paulo publica, na edição desse sábado, uma entrevista com um dos líderes, dos articuladores desse ato previsto para hoje, que é o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, em que ele fala sobre a possibilidade de responsabilização do presidente Jair Bolsonaro pelo que ele considera crimes ou atitudes do presidente durante a pandemia do coronavírus. Algo em linha até com aquilo que vem sendo defendido por parte da CPI da Covid no Senado. Pergunto ao senhor, deputado, o senhor acredita que a CPI pode estar funcionando nesse momento como um estímulo a essas manifestações para justamente tentar criar um ambiente propício a essa responsabilização do presidente Bolsonaro? Vitor, eu não tenho dúvidas disso. A maioria que foi formada, aquilo que tem se chamado aí de G7,
né, essa maioria que se diz independente, em parte, e a outra claramente de oposição ao governo, tenta emplacar narrativas que parte da imprensa, essa parte da imprensa que, né, se contaminou aí com a ideia de se opor ao presidente Bolsonaro de uma maneira muito evidente, muito clara, né, esse pessoal tenta, então, emplacar essas narrativas. Né? Um fica se reforçando, essa parte da imprensa reforça as tentativas de criação de algum tipo de narrativa contra o governo na CPI, e a CPI vai lá e também reforça aquilo que essa parte da imprensa diz. Mas, na verdade, o que eu vejo, assim como vejo também nos outros, né, já agora, mais de 110 pedidos de impeachment que tem na Câmara dos Deputados protocolados pela esquerda, não vejo viabilidade jurídica nem viabilidade política para que um pedido de impeachment desse prospere. Primeiro que o presidente tem mantido uma ótima relação política e de proximidade com o presidente da Câmara, que é quem tem a chave do impeachment. Segundo, o presidente também tem mantido uma boa relação com a população brasileira, que, no fundo, é quem decide. Quando a população se expressa, né, nas ruas de maneira muito clara, como foi com a Dilma, por exemplo, né, tinha até pessoas, à época, de esquerda que defendiam o impeachment da Dilma. Né? Então, quando existe uma maioria, quando a economia, né, se degrada de uma maneira tão clara que a população vai às ruas para pedir, aí sim o presidente ou qualquer presidente da Câmara talvez se sinta motivado a abrir um processo de impeachment. Não é o caso que a gente está vendo agora. Primeiro, que não há um fato determinado, nem um crime de responsabilidade pelo presidente. E segundo, porque não há viabilidade. O governo tem uma base sólida na Câmara dos Deputados, né? A economia está indo muito bem para um momento de pandemia, né? As projeções para o crescimento esse ano atingindo aí os 6%, né? Os primeiro semestre, o crescimento aí nas vagas de trabalho de quase 1 milhão de novas vagas, né? Novos empregos, o melhor abril em 7 anos no que diz respeito às contas públicas, né? Mais de 16 bilhões de reais de superávit. Então, assim, é lógico, nós temos muito que avançar ainda na economia, vamos ter uma sinalização muito boa agora na segunda-feira, com a aprovação da medida provisória da Eletrobras, né? Que vai permitir a capitalização para uma futura privatização da empresa. Então, nós seguimos na linha correta. Temos a reforma administrativa, reforma tributária. Então, não vejo qualquer possibilidade real, para além do discurso vazio da oposição, de que algo assim prospere contra o presidente. Exatamente sobre isso que eu quero perguntar para o senhor, deputado, sobre as reformas, inclusive até sobre a MP da privatização da Eletrobras, que, se não for votada até terça, caduca. A Câmara pretende votá-la? Será que o texto pode ser novamente modificado nesta segunda? O que acontece? Vai ser votado na segunda. O presidente Arthur Lira já convocou uma sessão extraordinária. Fizemos uma reunião de líderes na quinta para tratar sobre o tema, né, mas com todos os líderes, não só os da base, e é provável que haja uma reunião de hoje até segunda-feira entre os líderes da base também para fechar qual opção nós temos. Na verdade, como já foi aprovado na Câmara e houve modificações no Senado, o que acontece é que a nossa possibilidade de modificação ela é pequena. No fundo, ou a gente vai com o texto da Câmara ou com o texto do Senado, como texto base, com possibilidade de supressão de algo do texto, né, por destaques, ou de incorporação de algo no texto da outra casa. Né? Então, vamos supor que nós fiquemos com o texto da Câmara. Algo pode ser suprimido ali por destaque e nós podemos incorporar também por destaque algum dispositivo aprovado pelo Senado, fazendo um texto diferente nesse sentido, mas certamente vai ser com base em um ou outro. E a disposição da base do governo, né, do nosso governo, é aprovar, sim, na segunda-feira, mesmo sabendo que a oposição vai fazer obstrução, como fez na primeira votação na Câmara e como fez também no Senado. Muito bem, nós ouvimos aqui o deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara. Obrigado pela presença aqui, deputado, nessa manhã de sábado. Um bom dia, ótimo final de semana. Obrigado, Vitor. Obrigado, Kalina. Um bom dia a todos também aí e um ótimo final de semana.